Bom dia! Esse vídeo vai trazer a dedução da parte de velocidade do som, número de Mach e a função x, que a gente usa como número dimensional para a propulsão. Então, vamos dar uma olhadinha nesses conceitos. Vamos começar então pela velocidade do som. A gente usa muito a parte da velocidade do som para fazer o número de Mach, porque os sistemas de propulsão, mesmo na parte aeronáutica, hoje em dia, eles voam com Mach comercial. Você pega um avião voando a 0,8, 0,9. Então, a gente usa esse conceito de velocidade do som. Para fazer a dedução da velocidade do som, depois de colocar ela junto em algumas equações, a gente vai fazer umas considerações, porque a gente diz que a velocidade do som, na verdade as ondas de som são ondas de pressão infinitesimais que se propagam em um meio. A gente considera essas ondas de som reversíveis e adiabáticas, porque elas são infinitesimais. Para fazer a dedução, o que a gente faz é aplicar as equações de quase 1D. Então a gente usa as equações quase 1D que a gente viu na aula anterior para fazer essa dedução. Então aqui eu estou só desenhando novamente o desenho que apareceu na parte da equacionamento de quase 1D, mas considera que essa aqui é a nossa onda de som, porque ela é uma onda infinitesimal. Uma das hipóteses que a gente faz para a onda de som, a gente diz que a área não varia, porque a onda de som é muito pequenininha, muito infinitesimal, é reversível e adiabática. Então a gente diz que a área não varia, e quando a gente aplica a conservação da massa, nota que aqui ela deveria ser dρ, ρ, du, u, e dA, a igual a zero. Esse cara aqui cancelei porque dA é igual a zero, por isso que ele está só nesse pedaço aqui. Daqui para cá, a gente só isola o du. Para essa onda do som, du é igual a dρ sobre ρ, u. Agora a gente só faz uma mudança de nomenclatura. A gente costuma chamar a velocidade do som da letra A, em vez da letra U. Então aqui eu troquei o U para o A. Foi só trocada a nomenclatura, porque geralmente a gente dá essa nomenclatura para a velocidade do som. Então esse é o A. Essa é a variação de velocidade à medida que a onda do som se movimenta. O que a gente faz agora, para continuar essa dedução, é pegar a quantidade de movimento linear, que é essa daqui. Ela já está no formatinho como ela apareceu para nós. Lembra que ela apareceu assim, ρu, du, menos dp. O que eu fiz aqui, novamente, substituí o u pelo a, só mudança de nomenclatura. E daqui agora, para chegar nessa equaçãozinha aqui, a gente pega aquela parte da conservação da massa e coloca aqui dentro. Então, pega isso daqui, que é menos dρ, ρ sobre a, e substitui aqui. Então, nós vamos ter menos dp igual ρ a menos dρ, ρ a. Isso que eu fiz. Esse ρ com esse ρ se cancela, o a vira ao quadrado, e na verdade o que nós temos aqui é a ao quadrado dp dρ. Isso aqui isolando da parte da conservação da massa e quantidade de movimento. Então, agora lembrando que a gente começou a dedução dizendo que essa onda de som era reversível e adiabática. Reversível e adiabático é isentrópico. Então, nota que aqui embaixo eu coloquei um Szinho, essa derivada parcial, porque esse símbolo aqui é de derivada parcial. Derivada parcial da pressão com a densidade. Quando eu faço esse traço com S, eu estou dizendo que para S constante, ou seja, quando ele é isentrópico, então eu posso trocar por essa derivada completa, porque eu estou considerando o S fixo. Então, essa daqui é a equação da velocidade do som, e a gente, na verdade, agora usa o fato de que eu estou dizendo que ΔS é igual a zero, eu vou usar, então, a equação da isentropia. Lembra que são três, P e T, P e volume específico e T e volume específico. Aqui, ao invés de usar do volume específico, eu estou usando a da densidade. Lembrando que densidade é 1 sobre volume específico. Então, o que a gente viu no material de equações isentrópicas provavelmente foi P2 por P1 igual V1 por V2 na K. Nota que eu posso só substituir aqui, e aí por isso que ele inverte o 2 com 1 aqui, tá? Porque é 1 sobre volume específico. Então eu posso aplicar essa equação, porque eu estou afirmando
que ΔS é igual a zero. É daí que eu parti para a minha dedução da velocidade do som. Então, quando eu faço isso, eu posso isolar de qualquer forma que eu quiser aqui, mas o que eu fiz ali foi isolar P2 sobre ρ2 na K igual uma constante, que é igual a um P1 ρ1 na K. Dessa forma, eu sumo com uma das derivadas, ou com a derivada do P ou com a derivada do ρ, que tem no anterior, na equação do A ao quadrado, para eu poder integrar. Então, no caso aqui, eu isolei o P, então eu fiz P é igual a ρ elevado a K vezes uma constante. E é isso que eu coloquei aqui dentro da minha equação. Então, tu nota que aqui o que eu fiz foi simplesmente trocar o dp, trocar o P dentro do D, né? Então, isso aqui era A ao quadrado D de P de ρ, troca esse P por aquilo lá, D de constante ρ na K, lembrando que o K é o coeficiente isentrópico, né? De ρ, constante sai para fora da equação, porque é uma constante, e a constante, na verdade, é sempre esse valor aqui, tanto faz se é do P1, do P2, do P3, mas é essa parcela do valor, vai dar sempre um número fixo. E é isso que eu fiz aqui quando eu coloquei de ρ para daqui dentro. Então, agora eu posso integrar. Ρ na K, quando você deriva, vai dar simplesmente essa constante K, ρ na K, ρ. Abrindo esse cara aqui, para quem não entendeu, esse ρ na K sobre ρ é porque, na verdade, a derivada constante derivada de ρ na K de ρ é igual constante que multiplica K ρ na K na menos 1. Esse ρ K na menos 1 é igual ρ na K ρ. Porque esse ρ de baixo aqui é o ρ na menos 1, né? Então, isso aqui é o equivalente àquilo lá de cima. Agora, o que eu faço é que eu substituo essa constante por esse daqui, ou seja, constante é igual P sobre ρ na K. E o que sobra para nós é simplesmente P ρ elevado a K, K, ρ elevado a K, ρ. Esse com esse se corta. Isso aqui sobra para nós K, P sobre ρ. Então, A ao quadrado é K, P sobre ρ. P de pressão, ρ de densidade e K de coeficiente isentrópico. Então, agora, nessa equação aqui, a única coisa que eu fiz foi tirar a raiz e usar gás ideal. Quando você usa gás ideal, P é igual ρ RT. Então, eu posso fazer P sobre ρ é igual RT. É daí que surge esse RT. E isso aqui é o que geralmente a gente usa como equação da velocidade do som para gás ideal. Nota que é para gás ideal, porque senão eu não faço essa substituição. É isso aí que a gente usa junto com o número de Mach. Então, para o número de Mach, a definição de número de Mach é essa daqui. Mach é igual a velocidade do escoamento U sobre a velocidade do som. Só isso. Então, é simplesmente uma forma de a gente adimensionalizar com base na velocidade do som. Então, se o Mach é 1, é porque você está na velocidade, o escoamento está na velocidade do som. Se ele é menor do que 1, é o que a gente chama de subsônico. Então, Mach menor do que 1 é o subsônico. Mach maior do que 1 é o supersônico. E 1 geralmente é o que a gente chama de sônico. Aí depois existem outros critérios para ele ser hipersônico, etc., quando ele é muito maior do que 1, que a gente não se adentra aqui. A gente costuma, em propulsão, fazer os cálculos com base nesse Mach, porque geralmente os aviões, a gente já tem o avião voando a Mach, por exemplo, 0,85. Então é mais prático para a propulsão aeronáutica você substituir o Mach dentro das equações ao invés da própria velocidade. É isso que a gente faz com as equações de estagnação aqui, nessa e nessa. Então, se você for lembrar das equações de estagnação originais, elas vêm com a velocidade. Temperatura de estagnação é igual a temperatura mais
velocidade ao quadrado sobre 2CP. O que a gente faz é trocar esse U ao quadrado em função do Mach. Então, se você isola o U vai dar Mach A. U ao quadrado, Mach ao quadrado, A ao quadrado. Joga isso aqui lá. Então, aqui nós vamos ter T0 igual a T mais Mach ao quadrado, velocidade do som ao quadrado, 2CP. Troca a velocidade do som por KRT. A é raiz de KRT, velocidade do som ao quadrado, então é KRT. Então, T0 é T mais Mach ao quadrado, KRT sobre 2CP. Agora, lembrando que o R, para gás ideal, a gente tem que CP é igual R mais CV. Nota que eu posso trocar o meu R, então, por CP menos CV. É isso que eu faço aqui, substituindo o R. T0 igual a T mais M ao quadrado, KT, CP menos CV, que divide por 2CP. Lembrando que a definição de K é CP sobre CV. Divide todo mundo por T. Então, divido esse lado por T, esse por T e esse por T. Então, esse vai cortar com esse. Aqui vai ficar 1. E ali aparece o T. Então, T0 sobre T é igual a 1 mais Mach ao quadrado, K sobre 2. 1 menos 1 sobre K. T0 sobre T, 1 mais Mach ao quadrado. Passa esse K para dentro da equação, sobre 2, K na menos 1. Que é o que está aqui. Essa aqui é a equação para a temperatura de estagnação com base em Mach. Ele dá o mesmo número, o mesmo valor, se você usar essa daqui. T0, que é a temperatura de estagnação, vai dar igual a essa daqui. A diferença é que na equação de cima, a original, você precisa da temperatura estática, você precisa da velocidade e do CP. Geralmente a gente trabalha ela nesse formato de T0 sobre T, mas eu precisaria da temperatura para ter T0, o Mach e o K. Então ele fica mais fácil de usar quando a gente tem propulsão. E é essa que a gente usa. Assim como eu fiz a dedução para essa daqui, a gente pode fazer para dar pressão e para dar densidade. Lembrando que para fazer a dedução das equações de estagnação, a gente também admite isentropia. Então eu poderia aplicar, por exemplo, aquela da P eu posso fazer P0 igual a P mais meio de ρ ao quadrado, e por aqui substituir igual ao mesmo formato, ou P0 sobre P é igual a T0 sobre T elevado a K na menos 1. Lembra que essa aqui é a equação de isentropia. Posso fazer isso porque a dedução das propriedades de estagnação a gente diz que é um valor que a gente tem quando a estagnação ela é feita de forma reversível mais adiabática. Então, a definição de propriedade de estagnação ela é isentrópica. Então, eu poderia ter usado esse aqui ou esse aqui e fazer como eu fiz anteriormente. Mesma coisa para a densidade. A da densidade você usa a do volume específico. P0 sobre P, V0 na K, onde ρ é igual a 1 sobre V e ρ0 é 1 sobre V0. Vai dar na mesma. Essa é a forma que a gente usa para chegar naquelas três equações. E a partir de agora, nesse material todo que vai para frente nas próximas videoaulas, a gente vai usar essas três equações para calcular toda vez que a gente quiser estagnação, porque é mais prático.
Um detalhezinho que eu queria chamar a atenção aqui, nota que para a gente ver esse efeito da diferença entre estagnação e estática. A gente usa essas propriedades de estagnação em propulsão aeronáutica porque a energia cinética que está contida no escoamento ela é significativa. Quando a gente está trabalhando com sistemas que têm escoamento com baixa velocidade, geralmente a gente não usa a propriedade de estagnação porque não faz diferença o valor entre a estagnação e a estática porque os escoamentos são baixos. Então você calcula normalmente. Quando a gente usa propulsão, esses valores, a partir do Mach, quando ele vai ficando elevado, a gente vai tendo uma diferença grande entre os valores. Então, esse primeiro gráfico está mostrando a variação da relação entre a propriedade de estagnação, ou seja, o T0 sobre T, P0 sobre P, ρ0 sobre ρ, e esse último aqui a gente ainda não trabalhou nele, depois a gente vê que é a área sobre a área da garganta que a gente usa para bocais. Então, se tu pegar a linha azul, que é essa daqui, nota que à medida que a gente está aumentando o Mach, quando você está perto do número 1, quer dizer que eles são praticamente iguais, velocidades são baixas. Quando vai aumentando, quer dizer que a energia cinética está contabilizando e o T0 vai ser muito maior que o T. Então, o nosso 1, ele está aqui. Nota que quando eu estou com o Mach perto de 1 aqui, o meu T0 é muito parecido com o T de estagnação. Ou de estagnação é muito parecido com a temperatura estática, e realmente é. Mas outras propriedades nem tanto. Então, se você pega a pressão, que é o vermelhinho, em 1, nós já estamos praticamente num fator de 2. Então, já duplicou da estática. E assim por diante. À medida que a gente vai aparecendo em números de Machs maiores, por exemplo, 3, aí esse aqui a gente já está praticamente num valor de 3 de temperatura. Na pressão ou na densidade, a pressão já está lá em 16, 18. Então, é importante levar em consideração o número de Mach quando você está fazendo cálculos com sistemas que têm velocidade de escoamento significativa, seja propulsão sempre. Aqui eu só dei um zoom nesse outro aqui do lado, para a gente ver onde está esse 1. Ele está aqui. E nota que realmente a temperatura é o que sofre menos influência, é o azul aqui. A densidade é o segundo que sofre menos, mas a pressão sofre uma influência bastante significativa. Então, a gente tem que sempre cuidar, o Mach 1 tá aqui, né? Tem que sempre cuidar quando você está trabalhando com sistemas com escoamento alto, que essa energia cinética ela não pode ser desprezada. Então, quando você começa a calcular, se você pega a termodinâmica clássica, geralmente a gente está calculando uma turbina, e lá dentro da turbina a gente fala, despreze a energia cinética, calcula só com as entalpias estáticas. Isso a gente pode fazer em termodinâmica clássica quando a gente tem velocidades baixas. Em propulsão, a gente nunca despreza a energia cinética. Em nenhum momento do motor, a gente despreza a energia cinética em propulsão, senão você vai estar errando essa parcela aqui, por exemplo, na pressão, tu vai estar deixando essa parcela aqui de fora. E o último item desse vídeo aqui é o que a gente chama de função x. Esse aqui talvez seja uma novidade, não é bem uma revisão. Função x é um número que a gente chama de... é um número adimensional, dado por x, que a gente relaciona ele ao fluxo de massa, geralmente o fluxo de massa que está passando por dutos. Então a gente acaba usando isso dentro de motores aeronáuticos. A dedução dele vem do fluxo de massa. Então, quando a gente faz a dedução, a gente considera um duto, por exemplo, independente da área dele, que tem fluxo de massa que entra e sai igual, ou seja, regime permanente. Que é dado por ρ, U e A. Independente da versão, não é a versão diferencial, é o fluxo de massa constante. Considera ali o ρ, U e o A, propriedades uniformes na área. Quando você considera gás ideal e aplica a velocidade do som, então aqui, lembrando, eu tenho A igual raiz de KRT, gás ideal igual P igual ρRT, substitui o nosso U aqui, lembrando que U ele é igual MA, e o nosso ρ eu vou substituir por P sobre RT. Quando eu faço isso, dá esse cara aqui, ou seja, eu troquei lá o ρ, então M ponto é igual P RT, o U agora é Mach raiz de KRT, área. Nota que é o equivalente que está aqui. Só agrupei esse com esse, porque a gente tem que aquele ali de cima. Separa ele em raiz de K, RT no meio,
RT na menos 1. Que se multiplica, então isso aqui vai somar K menos 1 mais meio, RT na menos meio, K raiz de RT. Então, é daí que apareceu esse raiz de RT. Agora, daqui para cá, a gente aplica a equação de estagnação em função do Mach que a gente viu agora no slide anterior. Então, o que eu troco aqui é o meu T e o meu P em função daquelas duas. Então, a gente tinha T0 sobre T alguma coisa. Na verdade, agora eu tenho T é igual T0 sobre 1 mais Mach ao quadrado, K na menos 1 sobre 2. Esse é meu T. Mesma coisa para o meu P. Meu P é P0, 1 mais Mach ao quadrado, K na menos 1 sobre 2. E esse de baixo é elevado em K na menos 1. São esses dois que eu substituo aqui nessa equação inicial aqui. E aí vai aparecer para mim, então, esse P0, esse T0 e esse fator gigantesco aqui, que é esse. Então, adiciona esses dois lá e é isso que vai aparecer. Isso daqui, na verdade, ainda é o fluxo de massa. Então, se eu calcular ele, quilogramas por segundo, com essa equação, ou com essa equação, vai dar tudo o mesmo valor. Só são formas diferentes de eu calcular isso aí. Um pedaço aqui dentro é o que a gente chama de função x. Então, na verdade, eu isolo aqui. Deixa eu apagar essa coloração aqui. O que nós chamamos de função x é esse Mach vezes raiz de K, 1 mais K na menos 1 Mach ao quadrado e esse expoente. Isso daqui é o que a gente chama de função x, ou em inglês, x-function. E ela é adimensional, porque é tudo número adimensional. M é adimensional, K é adimensional, adimensional, tudo adimensional. Então, ele é adimensional. Se você for ver, aqui tá, como eu falei, a definição, mesmo os números que eu isolei ali, eu posso usar ele nesse formato, em função de Mach e de K, ou seja, nota que eu só preciso de duas propriedades, o número de Mach e o coeficiente isentrópico, ou eu posso ainda voltar na equação que era M ponto igual P0 a Mach, raiz de K, raiz de R, T0, 1 mais K na menos 1, Mach ao quadrado, sobre 2, menos K na mais 1, 2K na menos 1, e eu posso isolar aqui o mesmo x. Então, tá aqui, ó, MK, 1 mais tudo esse cara aqui e esse daqui. Isso aí também é o x. Ou seja, também é válido M ponto é igual P0 a raiz de R T0 x. Ou, se eu isolar o x, esse daqui. Então, eu posso trabalhar a função x das duas formas. Nota que isso aqui vai dar adimensional. Ele é um número que a gente usa adimensional para identificar o fluxo. Quanto maior o fluxo, maior esse número adimensional. A gente vai usar ele um pouco mais à frente na parte de propulsão. De forma análoga, a gente tem outras duas funções que a gente chama de função y e função z. A gente não vai acabar não usando nesse material, mas também são usadas para a parte de propulsão. Nota que elas são semelhantes, ambas em função só do Mach e do coeficiente isentrópico. E elas estão relacionadas geralmente com o impulso, essas duas. Então, podem aparecer em algum material de propulsão, mas nesse daqui, geralmente eu acho que elas aparecem mais quando você trabalha com
propulsão espacial. Mas esse daqui a gente acaba não usando, mas teria essas duas ainda.